Bom, irmãos, vamos em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, vamos dar continuidade. Bom, nos diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Até aqui. Senhor, nós pedimos Tua bênção na Tua palavra, nós contamos contigo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos fazer ver, pelo Teu Espírito, a realidade espiritual por detrás das letras, Senhor. Nós necessitamos de Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Temos estudado o livro de Romanos e agora estamos há algum tempo no capítulo 8, que é uma riqueza inesgotável, né? Consideramos de fazer uma abordagem simples semana passada e depois voltar. Mas o Senhor nos deu graça de esgotar pelo menos o que a gente pretendia sobre as passagens anteriores, e nós vamos então prosseguir, mesmo porque não é um estudo assim minucioso, né? Ele é uma abordagem mais de princípios e lições para nos enriquecer com a revelação de Cristo e a vida cristã, os fundamentos da vida cristã, para o tempo que a gente está vivendo, né? Também não estamos numa conferência, uma reunião muito simples entre irmãos, então temos liberdade de tocar naqueles pontos que, digamos, são mais necessários para o nosso contexto agora, né? Então, depois de tudo que Paulo falou, do capítulo 7 ao 8, lembram-se que o final do capítulo 7, ele apresenta aquela complexidade e diferença entre as leis, né, ou princípios. A lei da palavra de Deus escrita, que foi dada a Moisés, que a lei do meu entendimento, quando eu concordava com essa palavra escrita, ela dava testemunho, então digamos que é uma segunda lei, é aquilo que Deus trabalhou na minha mente, na minha consciência, mas que quando vamos praticar, nós encontramos uma outra lei no nosso corpo. Vocês lembram disso? Aí Paulo fala que o bem que ele quer fazer, ele não fazia, então ele descobriu que tinha uma lei no seu corpo, ou nos membros da sua carne. Que lei era essa? Você se lembra? Lei do pecado e da morte. Quer dizer, não tem problema nenhum com a lei escrita, e eu concordo com a lei moral, com a lei de Deus, mas quando eu vou praticar, eu descubro que há uma outra lei em mim, que foi a herança que recebemos pelo pecado de Adão. Então essa lei do pecado e da morte, ela nos subjugava, porque ainda o Espírito Santo não havia sido derramado, não tínhamos sido regenerados com uma nova vida que pudesse nos capacitar a viver uma vida de liberdade acima dessa lei do pecado e da morte, para obedecer à vontade de Deus. Então aí começa o capítulo 8, né? Quem que lembra como é que começa o versículo 1, sem olhar na Bíblia, né? Sem colar. Quem que lembra como é que começa o... Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que agora, com a vinda de Cristo,
Não há mais nenhuma condenação. Paulo termina o capítulo 7 clamando, né? Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E agora ele diz que não há mais nenhuma condenação. Ou seja, no capítulo 1 de Romanos, nós temos aquele derramar da ira de Deus sobre todo homem, porque ele estava anulando a verdade de Deus pela mentira e adorando mais a criatura do que o Criador. A gente vê ali a perversão total do homem. Então você tem essa maldição que seria a ira de Deus como juízo caindo sobre toda a humanidade. E nós fazemos parte disso, né? Depois a gente vê que tem essa maldição, que a Bíblia chama de maldição da lei. Como assim? A lei tem maldição? Não. É no sentido de que ela nos exige praticar coisas que não nos dá o poder para praticar, que seria o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não havia sido derramado. Então, na vinda de Cristo, nós somos libertos dessa maldição da lei. E nós temos aquela maldição que é o salário do pecado, que é a morte. Que todo aquele que pecasse morreria, e aí você tem a condenação eterna. Então você tem etapas de condenações no livro de Romanos, e agora Cristo levou sobre si todas essas coisas. Ele tomou o juízo sobre si que nos trazia a paz, ele cumpriu a lei, e agora em Cristo nós estamos livres da exigência da lei, não porque os aspectos morais da lei de Deus foram quebrados. Na verdade, Jesus falou que nenhum tio da lei seria tirado sem que tudo se cumprisse. Ele não veio absorver a lei ou anular a lei, mas cumprir. Mas agora que nós estamos em Cristo, então a justiça da lei se cumpriu em nós por meio de Cristo Jesus, né? E agora nós temos essa libertação, ou essa liberdade para vivermos uma vida vitoriosa sob a lei do pecado e da morte. E em relação à própria morte, Paulo vai dizer aos Coríntios que tudo agora é nosso, seja a vida e seja a morte. Ou seja, tragada foi a morte na vitória. O Senhor ressuscita, ele venceu a morte, né? A morte não pôde deter o nosso Senhor. Agora nós não precisamos ter mais medo da morte. A morte se tornou um meio para, como disse Paulo, estar com Cristo seria infinitamente melhor. E chegamos então a esse capítulo 8, quando ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essa liberdade de condenação ela é muito ampla, porque Deus nos colocou na pessoa do seu Filho, como habitação. Por isso que o 2 ele fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então você vê que Paulo agora apresenta essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Como estamos falando desses aspectos de leis ou de princípio, nós temos agora a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, essa vida que é a vida de Cristo é uma vida de ressurreição. Ele, na sua ressurreição, venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a doença, ele venceu a fraqueza, ele venceu todas as coisas. E essa vida vitoriosa agora mora dentro de você e dentro de mim, pelo Espírito Santo. Por isso que o chamamento agora de Paulo, no capítulo 8, é que a nossa mente, o nosso coração, deveria se inclinar para as coisas do Espírito. A inclinação do Espírito gera vida e paz. E a inclinação para a carne gera o quê? Morte, porque nos tira desse ambiente de Cristo e nos reduz novamente a um aspecto caído. É uma questão de terreno, de posição. Por isso que nós precisamos estudar a palavra, porque se a nossa mente não for mudada, constituída pela palavra de Deus, por mais que tenhamos o Espírito Santo, nós vamos viver num estado como se tivéssemos caído no mundo. E isso é um problema. Muita gente salva pela graça de Deus, mas que a mente foi afetada, a mente não está renovada. Então, o que muda a cultura, o comportamento, o estilo de vida é a transformação da mente. Se a nossa mente não for transformada, se ela não for renovada pela palavra do Senhor, pela mente de Cristo,
com toda essa grandeza que temos da vida de Cristo em nós, nós vamos viver como se não tivéssemos herdado nada disso. E isso é um problema muito sério. Por isso que precisamos de fundamentos. Lembre-se que lá no passado eu falei para vocês, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta de fundamentos da vida cristã, da pessoa, a obra de Cristo e da nossa posição nele. Que se nós não tivermos clareza desses fundamentos, então teremos uma vida cristã fraca, obviamente uma igreja fraca. Não adianta querer melhorar fazer uma série de reformas no aspecto externo da casa e da obra de Deus, se os fundamentos não estiverem bem lançados, né? Então, assim, precisamos considerar essa questão de que Deus veio nos dar no seu Filho, como disse João 10:10, o diabo vem senão para roubar, matar e destruir, ou o ladrão, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em... Ó, tá vendo a missão do Senhor? Mas essa vida é a vida de Cristo. Esses dias eu, vendo o Instagram de um jovem que passei a ajudar, ele tem 154 mil seguidores. Um menino muito querido, sabe? Mas a gente percebe assim, que o ambiente onde ele congrega, a palavra é rasa, né? Aí tem uma postagem que está assim: Deus nos permite tribulações e problemas para a gente ter consciência no outro dia que nós temos a autossuficiência de melhorar e de transformar a situação. Eu falei, meu Deus do céu, deu aquela indignação, né? O livro de Romanos está mostrando completamente o contrário. Você está condenado, não tem esperança, seu velho homem foi crucificado, Deus não espera que você melhore, não se engane. Ele veio nos dar uma nova vida em Cristo. Deus permite as coisas até para podermos ver, como está em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, é um novo plano, é a vida, como dizia Ruth Paxson, a vida em um plano mais alto, é a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, como nós carecemos disso? Para nós não tentarmos ressuscitar um morto que o Senhor condenou na cruz. É impossível, ele, além de ter entrado em estado de composição, já desvaneceu, já virou cinza e pó. Não tem reforma para o velho homem. Agora que Paulo está nos mostrando essa realidade da vida em Cristo, o verso 12 do capítulo 8, ele fala: de maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne, ou seja, nós não devemos absolutamente mais nada à carne. A carne é essa vida fora da nova vida em Cristo Jesus. É o homem em si mesmo. É o homem tentando viver pela sua força. É o homem sob o domínio da lei, do pecado e da morte. A carne não é alguns quilos de carne. A carne não é simplesmente o nosso corpo em si. Não. A carne é esse ser que somos nós, porém no estado de caídos, no estado de fora da nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo sempre vai nos trazer essa realidade. Eu lembrava os irmãos do que ele falava em 1 Coríntios, que ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Desse homem me gloriarei, mas de mim mesmo eu não me gloriarei. Lembra que ele fala isso? Ele falou: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Desse homem me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. Ué, mas esse homem é Paulo. O que ele está dizendo ali? Paulo em Cristo e Paulo em si mesmo. Paulo em si mesmo, eu não me gloriarei. Em outras palavras, eu em mim mesmo, sem contar com a graça de Deus, tentar viver uma vida liderada por mim, não posso me gloriar, porque eu vou novamente cair no estado de pecaminosidade, de rebelião contra Deus. Mas desse homem em Cristo eu me gloriarei, ou seja, você pela fé entender de que agora nós mudamos de estágios, né? De terreno. Estávamos em Adão e pelo poder do Evangelho Deus nos colocou em Cristo Jesus.
Antes vivia por aquela vida que tem uma natureza pecaminosa. Agora em Cristo nós vivemos pela vida do Cordeiro que morreu no Calvário sem abrir a boca, porque é uma vida que vive para agradar a Deus. É uma vida de ressurreição. Então Paulo está dizendo, de maneira, irmãos, que somos devedores. Ou seja, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma prestação de contas. Mas essa responsabilidade não é mais para a carne. Não é mais para cumprir as reivindicações da carne. Porque antes a carne reivindicava pecado, desobediência, e por mais que não queríamos, como disse Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Por mais que a gente não queria praticar o mal, não havia em nós poder suficiente para impedir. Esse era o grande problema. A carne, ela é inimizade contra Deus. Nós agora não temos mais esse espírito de escravidão do pecado. Verso 13, porque se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Se você ouvir e seguir, você vai morrer. Nós não podemos nos iludir que existe uma guerra dentro de nós, todos os dias. E esse conflito é a carne e o espírito. E a carne, ela é rebeldia contra Deus, inimizade contra Deus, idolatria, servir a si mesmo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. A única condição da gente mortificar essas obras da carne ou do corpo é pelo poder do Espírito de Deus. É a única condição. É pelo poder do Espírito de Deus. Por isso que precisamos, com a graça de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Buscarmos alimentar o nosso espírito. O Espírito está disponível a nós, o Espírito habita em nós. É o Deus presente conosco, mas a Escritura nos adverte: não entristeçais o Espírito. Lembram disso? Não entristeça o Espírito. O que mais a Bíblia fala? Não apagueis o Espírito. Imagina, você é casado, ou você tem seus irmãos, seus amigos e tal. Se você entristece a pessoa que está com você, e você vai ferindo, vai magoando, vai entristecendo, o relacionamento se torna algo assim, não prazeroso, quase impossível. E se no lugar de você se redimir e procurar amar a pessoa, você fere ainda mais, Paulo diz que pode extinguir o espírito, ou seja, extinguir ali no sentido de apagar. Sabe aquela lamparina do passado que você tinha que estar alimentando o azeite ou o óleo para o fogo ficar sempre aceso? Se você não alimenta a lamparina com óleo, aquele fogo vai apagando. E esse é o sentido da palavra. Não extinguir o espírito é não apagar o espírito, não apagar o fogo do espírito. Ou seja, se a gente não alimentar o nosso espírito com a dependência do Espírito Santo, mas começarmos a fazer concessões à carne, nós vamos entristecendo o espírito. E se a gente continua entristecendo, vamos apagando, e daqui a pouco o espírito apagou. E aí o que acontece, irmãos? A pessoa não tem mais força para suportar a lei do pecado e da morte e o espírito maligno que opera nos filhos da desobediência, porque o mundo jaz no maligno, e esse mundo é governado por uma potestade de principados nos lugares celestiais. Quantas investidas malignas em todos os sentidos para provocar a nossa carne ao mundo do pecado e à rebelião contra Deus. E somente uma vida cheia do Espírito Santo pode ter poder contra os espíritos malignos, e uma vida cheia da vida de Cristo tem poder para
viver uma vida sob o poder da lei do pecado e da morte para não cumprir as exigências que a carne faz. Por isso que aqui está dizendo, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Algumas versões não deixam claro se fala do Espírito Santo ou do Espírito humano nesses vários versículos de Romanos 8. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma discussão entre os eruditos que parece que é infindável. Mas quando que fala do Espírito Santo, quando que fala do Espírito humano, né? Se viver pelo Espírito, se inclinar pelo Espírito, etc. Mas o que deve ficar claro para nós, que somos um povo simples e não teólogos, é o seguinte: a Bíblia diz que aquele que se uniu com o Senhor, ele se torna um mesmo Espírito com o Senhor. Está em 1 Coríntios 6, acho que 17. Então, quando nós estávamos fora de Cristo, o nosso espírito estava morto. E por isso a nossa alma, ela não tinha poder para frear as exigências desse corpo de carne. É claro que a alma e a carne se tornou uma fusão só. Não consegue mais separar isso. Quando o Espírito Santo veio a nós na regeneração pela pregação do Evangelho, então, ele entrou em nós pelo poder da palavra, o nosso espírito ressuscitou. Como o Senhor falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Falou, como pode ser isso? Um homem velho pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele está falando desse nascimento espiritual, quando o homem recebe a vida de Cristo pelo Espírito Santo e o Espírito dele ressuscita. É uma nova vida. Agora o Espírito Santo habita em nós. Temos uma nova vida. E o que o Senhor espera em nós? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, habitando em nosso espírito. E a partir dali, essa nova vida que o Espírito Santo nos dá, ela possa permear a nossa alma. Possa permear e configurar na vontade de Deus a nossa vontade, vencer a nossa mente, as nossas inclinações, corrigir as nossas emoções, colocar a nossa vida interior em ordem, para que os feitos do nosso corpo externo sejam apenas expressão da vida de Deus que está em nós. Esse corpo, esse ato exterior, lembra do tabernáculo que tinha o Santo dos Santos, o santo lugar e o átrio exterior? O átrio exterior onde todo mundo chegava, tinha a luz do sol, tinha barulho, tinha contato com o mundo físico, representa o seu corpo e o meu corpo. Todo mundo que estava do lado de fora via o átrio exterior. Só o sumo sacerdote via o santo dos santos. E só o sacerdote via o lugar santo. Então, compara aquele tabernáculo com o ser humano. O santo dos santos, o espírito humano. O santo lugar, a alma, o ato exterior, o corpo. Lá no santo dos santos, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, se manifestava quando o sumo sacerdote entrava ali e aspergia o sangue da aliança sobre a arca. O Senhor, nosso sumo sacerdote, ele entrou, ele rasgou o véu e ele penetrou no nosso espírito. Agora a glória de Deus veio se manifestar em nós. É claro que a glória de Deus ali é Cristo, né? A habitação de Cristo no nosso espírito. Quando a glória de Deus enchia o tabernáculo, o sacerdote tinha que sair. Em outras palavras, se o Espírito Santo enche as nossas vidas, essa vida gloriosa de Cristo vai permear o lugar santo que é a nossa alma. Vai haver santidade, vai haver temor a Deus, vai haver consagração a Deus, vai haver obediência a Deus, vai haver desejo pela palavra de Deus, não pelo mundo. Então, no ato exterior que é o nosso corpo, no lugar de a gente estar praticando o pecado, a desobediência, a preguiça, a insolência e tantas outras coisas mais, vai refletir a vida de Jesus em nossa vida, como uma nova vida que está em nós. Os irmãos estão me entendendo? Que o Espírito Santo habita em nós? Só que agora, irmãos,
O desejo que Paulo está mostrando aqui de Deus é que a gente se volte para o Espírito. Volte-se para Deus. Busquemos ao Senhor. Aquela dieta que você faz no plano natural, aquela academia que você faz, que bom que é isso. Mas veja que isso é só uma ilustração muito pequena da academia que você tem que se alistar e da dieta que você tem que fazer. A dieta é como Daniel, não se contaminar com as iguarias de Babilônia ou do Egito, indo mais além. Satanás está oferecendo um banquete dessa cultura caída para nós. Hollywood faz isso, a cultura faz isso, a educação faz isso, a filosofia faz isso, a moda faz isso. O Deus chamado entretenimento faz isso. Irmão, as pessoas são cristãs, mas vivem comendo a lavagem que os porcos estão comendo, que Satanás está colocando no chiqueiro, num plano mais baixo. Nós precisamos sair dessa esfera de mundo caído, porque um dia o juízo de Deus virá. E esse juízo começa pela casa de Deus. O Senhor requer de nós que nós nos voltemos para Ele. Então note que nós agora temos que entrar nessa academia. Qual a academia que Paulo fala a Timóteo? Ora, o exercício corporal para pouco aproveita. Ele está falando de uma academia, do exercício natural. Te serve para alguma coisa? Serve, mas para pouco. Ah, mas o exercício na piedade, para todo é proveitoso. Então que bom que você está aí, né? Com um corpinho jóia, uma dieta razoável. Como está a sua alma e como está o seu espírito? Você está obeso? Me entende, irmãos? Você exercita teu espírito pela oração, pela consagração, pela piedade, pela disciplina, pela oração? Como está a nossa academia espiritual? Você tem frequentado a academia de Deus? Há disciplina, porque você sabe que na academia tem disciplina. Porque senão, irmão, nós vamos ser vencidos pelo espírito desse mundo, e o espírito desse mundo opera através da nossa carne, começando aonde? Na nossa mente. A mente é um campo de guerra. Você está numa guerra, nós estamos numa guerra. Tem um míssil sendo lançado todas as manhãs, todos os momentos, os dardos inflamados do maligno, como disse Paulo em Efésios 6. Verso 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Olha um pouquinho acima, o final do verso 13. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Nós matamos de fome a exigência da carne, não dando comida para ela. E como que a gente faz isso? Pelo poder do Espírito Santo. É que nós vivemos uma vida vitoriosa. Agora, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Interessante que todo mundo fala que é filho de Deus, mas Paulo está dizendo que os filhos de Deus têm características. O filho se parece com seu pai, o filho tem a natureza do seu pai, o filho tem compromisso com seu pai. Mas aqui ele está dizendo que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são seus filhos. Ou seja, não estão guiando a si mesmo. Já não é o que você quer fazer. Você tem que desconfiar da sua mente. Você tem que desconfiar da sua opinião. Você tem que desconfiar dos seus desejos, da sua carne. Entende, irmãos? Quando estamos sozinhos, estamos muito mal acompanhados. E nós somos os nossos piores advogados, né? Que nós vamos advogar a causa própria do ego. Nós temos um ídolo terrível dentro de nós. Esse ídolo é o nosso ego. Muito interessante que Paulo, na sabedoria de Deus, ele usa o termo de filhos aqui para ruios, no grego, que significa filhos maduros. Graças a Deus, porque senão nós estávamos perdidos, muitos de nós. Existe um processo de quando você é um filhinho, é claro. Deixa eu tentar colocar isso aqui de uma maneira clara para a gente não baixar o nível da exigência de Deus à santidade.
Os irmãos que estudam a palavra, especialmente a questão da vida interior, eles conseguem ver duas palavras no grego para filhos aqui no capítulo 8. O primeiro está no verso 14, que esse filhos aqui é ruios, que significa filhos maduros. E o segundo está no verso 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E a palavra aqui é teknon, que significa filhinhos ou filhos imaturos. Então são duas proposições ou duas conotações na língua grega. Mas a gente precisa considerar o seguinte: o Martin Lloyd-Jones fez uma crítica muito forte a isso aqui, para trazer equilíbrio, porque assim, uma criança, não é pelo fato dela ser criança que ela não vai ser guiada pelos seus pais. Os pais vão ter que corrigir os seus filhos, para não deixar os seus filhos, não guiar somente elas, mas inclusive os próprios pais. Porque na casa onde não há disciplina, quem governa a casa muitas das vezes são os filhos. E isso é um problema grave. Na normalidade, por mais que os filhos não tenham maturidade, os filhinhos, para eles seguir o curso da sua vida sem a ajuda dos seus pais, muito mais por isso os pais precisam liderar os seus filhos, né? Então, eles não teriam maturidade de vida para tomar as decisões de acordo que agrada os seus pais. Por isso precisam ser educados. O que Paulo está colocando aqui é que o verso 14, os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, é que eles estão acima dessas limitações das disciplinas primárias, por causa da inclinação do mundo, da carne, da desobediência. Eles estão acima disso, eles estão levando uma vida vitoriosa. Por isso é maturidade. Sabe aquele estágio que quando o filho olha para o seu pai, ele já sabe qual é a vontade do seu pai, sem o pai falar? Né? Às vezes a mãe olhou para o filho, não precisa falar nada. Então é disso que Paulo está dizendo, de que os filhos maduros conhecem o coração do Pai Celestial, conhecem a vontade do Pai, porque eles são constituídos pela palavra, pelo relacionamento, pela vida. Eles estão acima de qualquer lei. Estão entendendo, irmãos? Mas aqueles filhinhos que são pequenos, eles precisam todo o tempo de disciplina, de correção, de vara, de exortação, de conselho, da ajuda dos irmãos. Não é que eles não são filhos, mas eles ainda não sabem como lidar com o processo da vida. Deus espera que sejamos filhinhos, que venhamos trilhar o caminho da obediência até chegar a essa posição de filhos maduros. É aquilo que o apóstolo João falou: filhinhos, jovens e pais, são estágios da vida cristã. Os pais geram filhos, os filhinhos geram bagunça muitas das vezes, né? Está sempre envolvido com coisas que é muito bonitinho, é uma gracinha, é uma bênção, mas de vez em quando, se os pais não cuidarem, eles geram transtorno para a família. Então, os filhinhos querem que tudo gire em torno deles, né? E é cheio de mania, é cheio de eu quero e eu não quero, eu não acredito, eu não penso. Por exemplo, irmãos, o justo vive pela fé ou o justo vive por aquilo que ele vê? Como ele vive? Ele vive pela fé. Aqueles que são mais maduros, eles vivem pelos que estão sentindo ou eles vivem pela obediência à palavra de Deus? Vocês estão vendo? Quando nós somos meninos, a gente vive por aquilo que a gente acredita, que sente, que pensa, que acha. Esse é o problema. Irmãos, não importa o que aconteça, a palavra de Deus ela é verdadeira. E nós precisamos crer no que a palavra de Deus fala para nós. Verso 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você está vendo aqui o que ele está dizendo? Antes nós tínhamos um espírito de escravidão. Capítulo 2 de Hebreus, verso 14 e 15, fala que o diabo, que tinha as chaves da morte, ele mantinha as pessoas na escravidão do medo. Esse espírito do mundo é um espírito de escravidão, e ele produz insegurança, medo da morte, medo de tudo, ansiedade, uma impotência devastadora no ser humano.
Paulo está dizendo assim, gente, não tenham medo, parem de ser incrédulos, parem de duvidar, parem de ceder para a carne, levantem em nome do Senhor. Vamos ser pessoas firmes na graça de Deus, vitoriosas, frutíferas, comprometidos com o Evangelho, com a obra do Senhor, com a causa do Senhor. Por que os cristãos vivem prostrados, moribundos, sem compromisso, sem responsabilidade, atolados em pecado? Por que é isso, irmãos? Porque vocês estão dando lugar ao espírito de Satanás, do mundo, que entra pela carne, pela mente, a mente que desconfia da palavra de Deus, que duvida. A mente que põe em descrédito o que a palavra de Deus fala. Se você leva uma vida preguiçosa, descompromissada, é claro que você vai ser vencido. Não lembra que Paulo falou? Não deis lugar ao diabo, mas os cristãos dão lugar ao diabo. Que coisa terrível, irmãos. A palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que mais que fala? Resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Não está dizendo do mundo, não, porque o mundo jaz o maligno, ele fugirá de vós. Como é que você se sujeita a Deus? Se sujeitando à palavra, se sujeitando aos irmãos, se sujeitando à obediência ao Senhor, tendo responsabilidade. Irmãos, vocês querem ver uma vida miserável, uma vida de liberdade. As pessoas confundem o que é liberdade. É uma liberdade chamada licenciosidade. O Tozer fala de vagabundos espirituais, eles não querem compromisso com nada, são vagabundos. Hoje tem muitos cristãos vagabundos, eles não querem compromisso. Se teve alguém compromissado, foi o Filho de Deus. Então, se nós levarmos uma vida sem compromisso com nada, nós seremos vencidos pelo inimigo em todas as áreas da nossa vida e haverá uma devastação moral, uma devastação na família, uma devastação, uma degradação de todos os tipos que vocês puderem imaginar. Então ele fala assim, olha, nós já estamos terminando. Ele está dizendo o seguinte, vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez de estardes em temor. Não tem que ter medo. Não tem que aceitar isso. Temos que nos levantar em nome de Jesus Cristo e resistir isso. Cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos e ter poder para servir a Deus, irmãos. Quantas vezes a pessoa não consegue nem levantar da cama? Ô fulano, vamos lá ver. Eu acho que hoje não vai dar, mas está com algum problema? Não. Está doente? Não. Tem um compromisso agora? Não, também não tem compromisso, não. Por quê? Qual é o problema? Não sei, estou sentindo. Mas você está endemoniado? O que está acontecendo, cara? Ô irmãos, em nome de Jesus, isso é um demônio, rapaz. Quantos cristãos hoje, sabe, estão reduzidos a uma escravidão. A alma está escrava. O poder do inimigo está controlando a mente e a alma dos cristãos. Isso é muito sério. Para outra vez de estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. No aramaico é paizinho querido, pai de amor, é aquela intimidade. Você não tem que ter medo, você tem um pai que não te abandona. Você pode confiar nele, você pode falar com ele. Você tem um pai presente. Então, assim, significa que ele tirou a gente dessa esfera de Efésios 2, que diz que todos éramos guiados pelo espírito desse mundo, espírito maligno, filhos da ira, e nos trouxe para essa posição em Cristo, e agora nós somos filhos amados do nosso Pai, e nós podemos e temos em Cristo liberdade para chamá-lo de Pai querido. Não está longe, Ele está perto de você. Você tem um Pai que cuida de você. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem cultivado uma vida no Espírito para perceber o Espírito Santo se movendo em você? Você tem valorizado o Deus presente que mora dentro de você? A menos que você esteja se entulhando de lixo. Porque quando você para de frente de uma televisão e está vendo um filme que tem pornografia,
quando você se veste com sensualidade, quando a gente se envolve com coisas desse mundo, irmão, nós estamos trazendo desgraça para dentro da nossa alma. E isso gera contaminação no nosso espírito. Vamos dando lugar a um outro espírito. E você expulsa o Espírito Santo da sua vida. Estão entendendo, irmãos? Você está vendo a dificuldade que está para você ter uma vida de oração? Isso é o espírito do mundo que está dominando você e a mim. Quanto mais amigos de Deus, teremos peso com Deus, intimidade com Deus, prazer com Deus. Nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros. Como é que o Senhor vai te dar uma herança se você é uma criança? Como é que o pai vai dar a chave do carro novo na mão de um filho? Inconsequente e irresponsável. Quantas das vezes, irmão, nós estamos distantes da vontade de Deus na nossa vida, porque somos meninos na fé. Mas nós somos herdeiros não só da herança que virá na volta do Senhor, no milênio e posteriormente, mas Ele quer que nós venhamos representar o Seu reino agora. O reino de Deus se manifestando na terra através de filhos e filhas comprometidos com Ele numa vida santa de consagração. Somos herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, ou seja, se não somos mimados. Porque a cada vez que vem um padecimento, uma luta, se a gente fugir, nós estamos perdendo a oportunidade de conhecer a Deus no meio da tribulação, de conhecer a vontade de Deus. Tem muitos filhos mimados, que quando passam por luta, eles vão para trás. Por isso que os pais não podem mimar os seus filhos, eles vão sofrer, vai ter luta. Seu filho caiu no chão, não pega às vezes, irmãos. Só se rachou a cabeça, sangrou. Mas se não olha, deixa, ele vai levantar. Mas se você quer mimar o seu filho para tudo, imagina como é que ele vai servir o Senhor. Como é que ele vai ter responsabilidades? Você mima ele demais. Hoje os homens são maricas. Quanta gente fraca hoje, irmãos. Porque os pais estão estragando seus filhos. Acha que as filhas sempre vão ser princesinhas como a Barbie? Não é verdade. Não é isso que o Evangelho prega para nós. Precisamos ter compromisso com as coisas do Senhor. Se com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para considerar o ministério do Espírito Santo em Romanos 8 e o quanto Ele deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo, da liderança do Espírito Santo, da verdade, para que possamos ser cooperadores de Deus nesse tempo. Nós não temos nada mais com o pecado, nem com o mundo, nem com o espírito desse mundo, com a ideologia desse mundo. Só quer que nós estejamos acima de tudo isso. E mesmo que você tenha que lidar com a política, com a educação, com a filosofia, com a psicologia, não importa o seu setor profissional, de responsabilidade social, como dizia o irmão Dinos, falar, se o cristão não tem que saber não tem que lidar com a política. Se você não enche a política de Cristo, a política vai ser cheia de quê? Vai ser cheia do diabo. Hoje o mundo, claro que está no maligno, mas você permitir que o inimigo permeie toda a instância da sociedade, inclusive a educação dos seus filhos, inclusive a sua decisão de voto político, inclusive... Irmão, se você não lidar com a educação, se você não lidar com toda a responsabilidade social que nós temos porque vivemos uma vida cristã desequilibrada, o que será da sociedade, o que será da igreja nesse tempo? Nós precisamos ser filhos maduros para não ser governados por esse mundo, mas em Cristo enchermos todas as coisas de Cristo, da verdade de Deus e viver uma vida vitoriosa em todas as coisas. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. E vamos todos para a academia do Senhor, viu, irmãos? Dieta e academia. Todo mundo saradinho aí no Senhor, viu? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te adorar nesse dia,
porque o Senhor está nos despertando para uma vida vitoriosa e nós queremos rejeitar a mentira do inimigo, levar uma vida de oração, de santidade, de consagração, onde todos nós possamos ter compromisso, responsabilidade nos dons e vocações que o Senhor nos deu. Nós queremos ser um povo santo, consagrado e que frutifique em boas obras para Ti. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.